Bem-vindo ao canal Realidade Oculta. Hoje vamos contar a história que nunca ninguém contou do Elias Maluco. Se inscrevam-se no canal, deixe seu like e compartilhe se você gosta desse tipo de conteúdo. Nesse canal desvendamos mistérios e segredos e as histórias sombrias que muitos preferem ignorar e revelamos os eventos que moldaram o submundo do Brasil e do mundo. Elias Maluco, um dos bandidos mais violentos que já passaram pela facção. Um dos caras mais doidos e sanguinários que já passaram pela história da criminalidade do Rio de Janeiro. Elias passou a ficar muito conhecido após ter cometido um terrível crime que comoveu o Brasil. Ele foi responsável por matar Tim Lopes, um dos maiores jornalistas investigativos da trajetória da mídia brasileira. Peço que deixe o seu like e compartilhe e ative o sininho para receber notificação do YouTube e comente o que você acha do conteúdo. Então vamos começar. Elias Pereira da Silva nasceu em 1976 no Rio de Janeiro. Sabe pouco de sua infância? Na sua adolescência, ele viveu em regiões dos complexos, das favelas do Alemão e da Penha. O Elias ganhou o nome de maluco, pois era considerado um sangue nos olhos pelos amigos. O que é sangue nos olhos? Tipo de uma pessoa que não tem dó. É nessa disposição que Elias entrou para o crime como soldado do tráfico, inclusive pulando fase de aviãozinho que começam levando a droga e faz favor para os chefes e bandidos mais antigos. Em meados dos anos 90, Elias Maluco passa a subir degraus do tráfico de entorpecentes. Qual a morte de vários chefes antigos dos morros cariocas, como por exemplo Orlando Jogador e entre outros. O Comando Vermelho, a facção criminosa, ela começa a passar o bastão para uma geração um pouco mais nova e mais violenta. A galera do Comando Vermelho que foi formado no presídio de Ilha Grande tinha um aspecto um pouco mais político do que preso violento. Eu vou explicar melhor para vocês. A segunda geração no Comando Vermelho foi formado a partir de conflitos que aconteceram comunidades por ponto de vendas de drogas, quando membros do Comando Vermelho saíram das prisões e tomaram as comunidades. Várias guerras explodiram em inúmeras comunidades cariocas. É o caso da guerra na favela de Santa Marta, por exemplo, em 1987. Esse pessoal que virou chefe dessa segunda geração foi criado no meio dessas guerras, trocando tiro e terão um impacto muito mais violento. E é o caso do Elias Maluco, Fernandinho Beiramar e Marcinho. Sem dúvida, o mais violento deles era o Elias Maluco. Mas quando eu falo mais violento, é mais violento mesmo. Elias Maluco é o chefe do Complexo do Alemão, Complexo da Penha e Vila Cruzeiro. Ele mandava em nada mais nada menos do que 30 favelas cariocas. Ele, por exemplo, que popularizou o micro-ondas, o crime que coloca a vítima dentro de pneus, joga gasolina e taca fogo. A morte no micro-ondas é uma das piores mortes que existem, pois além do corpo em chamas, a fumaça preta asfixia a pessoa, fazendo com que ela sofra ali, pelo menos por uns 2 minutos. E foi comandando essas favelas com mão de ferro que Elias Maluco comete um dos piores erros em 2002. O famoso jornalista Tim Lopes foi capturado na região da Vila Cruzeiro, na Penha. Foi capturado por coletar algumas imagens para uma reportagem sobre o baile funk com menores. Esses bailes infantis eram organizados pela turma do Elias Maluco. Tim Lopes foi torturado picado com uma espada ninja por Elias Maluco e depois teve o corpo carbonizado. O cara sofreu demais, inclusive era uma das práticas do Elias Maluco, tacar fogo no cara e picar. Para você ver como é que o cara é doido mesmo. E aí a gente percebe. Quando o jornalista denunciou o que a gente chama de Feira das Drogas, uma espécie de feira livre, mercado de venda de narcóticos em uma das favelas comandados pelo Elias Maluco. Tim Lopes, após a morte do jornalista, Elias Maluco virou inimigo número 1 da polícia carioca. O Elias Maluco teria tentado fugir para São Paulo, mas nada foi comprovado. O fato é que alguns meses depois da morte do Tim Lopes, Elias Maluco foi preso, numa operação policial muito forte no Rio de Janeiro. Dentro da cadeia, não ficou satisfeito, segundo o Ministério Público. Elias Maluco foi um dos responsáveis por onda de violência no Rio de Janeiro nos anos de 2006 e 2010, tudo comandado de dentro da prisão. Muitas informações de que Elias Maluco estaria divergindo com seus comparsas, chefes do Comando Vermelho. Eles foram enviados para várias penitenciárias federais e foi lá onde ele morreu, na penitenciária de Catanduvas, no estado do Paraná, no ano de 2020, é quando estava começando aí a pandemia.
Segundo informações da Polícia Federal, que é responsável pelas investigações quando as mortes acontecem em presídios federais, a suspeita é de que ele as tenha se enforcado com um lençol. O IML apontou a causa asfixia mecânica e forcamento, compressão e turística do pescoço. Então morria assim, em 2021, os bandidos mais perigosos da história do Rio de Janeiro até hoje. Elias Maluco foi e deixou 14 filhos, com várias mulheres diferentes. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da história do Elias Maluco. Peço também para vocês deixarem novamente o like e se inscrever no canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais. Isso ajuda muito no nosso trabalho.